hoje eu quero convidar vocês a pararem um pouquinho para pensar, para refletir, ver se vocês se lembram de alguma vez vocês se pegarem reproduzindo comportamentos e atitudes que você passou muito tempo dizendo que você não faria igual. Olá, eu sou a Marília Pereira, estou aqui mais uma vez para a gente dar continuidade às conversas, aos bate-papos a respeito dos estilos de relacionamentos que tendemos a estabelecer com as pessoas, né? Já falamos um pouco sobre as relações de dependência, de relações simbióticas, né, das relações em que, ao final de uma interação, as pessoas saem se sentindo desconfortáveis, ambas ou todas as pessoas que participaram daquela interação, né? E hoje eu quero convidar vocês a pararem um pouquinho para pensar, para refletir, ver se vocês se lembram de alguma vez vocês se pegarem reproduzindo comportamentos e atitudes que você passou muito tempo dizendo que você não faria igual. Do tipo assim, quando eu for mãe, pai, eu não vou criar meus filhos dessa forma. Eu não vou fazer com eles da forma que meus pais fizeram comigo. Quando eu for adulto e for profissional, eu vou fazer de um jeito diferente que eu aprendi com os meus professores, com os meus perceptores, né? E aí a gente se pega reproduzindo os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes ou atitudes totalmente contrárias, que na verdade elas não são diferentes, elas são um avesso daquilo que eu diria, que eu disse que não queria fazer, né? Isso se dá por conta dos padrões aprendidos e que foram desenvolvidos durante a nossa infância e que lá pela adolescência a gente confirma de novo esses padrões e a gente segue repetindo. Por quê? Essas estruturas estão internalizadas, introjetadas nas nossas estruturas internas de pai, adulto e criança, como a gente já falou aqui, né? Sobre os estados do ego. Então, são decisões que a gente toma na infância ainda sem muitos dados objetivos e racionais para tomar essas decisões. E fazemos isso porque estamos numa situação de, de influência parental das figuras de autoridade que normalmente são nossos pais, e eles estão ali querendo fazer com que a gente progrida, que a gente melhore, que sejamos pessoas honestas, né? Pessoas respeitosas e respeitáveis, né? E diante desta situação, nós vamos emitir respostas que sejam coerentes com as demandas que nós recebemos dessas figuras, né? E o ser humano ele precisa de uma programação, né? Sem esse contorno dessa programação, de como será a vida no futuro, o que uma pessoa como eu faz nesse mundo, que significado eu tenho aqui, né? Então, sem este contorno, a criança pode se desenvolver e crescer muito desorganizada em termos de personalidade, né? Sem contornos mesmo, sem limites. E isso é muito sofrido, né?
promove um estado de insegurança, de falta de confiança, né? E aí essas decisões, elas acabam sendo tomadas e que vai dirigindo, que vai conduzindo o comportamento pela vida fora, em que tipo de profissional eu serei, como eu vou experimentar as relações de par, de amizade, né? E como eu conduzo a minha vida de um modo geral, né? Se é uma vida banal, se é uma vida sem muita emoção, se é uma vida extremamente emocionante, ou se é uma vida real mesmo, em que acontecem coisas não muito intensas, mas que também ao mesmo tempo acontecem eventualmente situações em que eu tenho muita alegria, muito prazer, muita satisfação, ou às vezes muita dor, muita tristeza, que isso é que é o real, né? Então, a esse tipo de estrutura e de programação que nós recebemos, foi dado a denominação de script de vida, que é um script como numa peça teatral, numa coreografia de dança, num filme, que ele tem essa sequência de atitudes e de acontecimentos, né? E a reprodução de alguns comportamentos que a gente disse, né, que não gostaria de ter, que não gostaria de fazer, e a gente acaba fazendo, é importante ter essa consciência para que se possa identificar o que tem de disfuncional e aí optar por uma ação sobre isso e o que tem de funcional. E também nesse script, nesse programa de vida que nós desenvolvemos, existem muitos comportamentos e muitas atitudes muito produtivas e funcionais e que a gente também reproduz ou que a gente toma como direção, como rumo para conduzir determinadas decisões e determinadas atitudes na nossa vida. Neste contexto dos relacionamentos de pais e filhos e de professores e alunos, o reconhecimento dessas minhas condutas é muito valioso para que eu possa compreender o que está tendo de dificuldade aqui, como eu posso fazer de outra maneira, né? Como o que tem também de dificuldade aqui nessa sala de aula com esses alunos e como nós podemos co-construir uma nova forma de se relacionar e de produzir resultados, né, de um modo geral. Então é isso.